Como vão? Aqui a hora da minha gravação é noite, então vou dizer boa noite, né? Bom dia, boa tarde. Que sejamos resilientes para passar por todos esses dias que estamos passando, né? Tenhamos força para apoiar aqueles que estão à nossa volta, nossos amigos, nossos vizinhos, aquelas pessoas que têm parentes que já sofreram suas perdas ou seus temores, né? São muitos medos e nós precisamos estar prontos para apoiar todos os que nos rodeiam, seja com um vídeo, seja com um telefonema, seja com as nossas orações, não é mesmo? Então, vamos fazer um pouquinho de leitura, tentar não assistir a todos os noticiários, né? Porque senão a gente fica muito transbordando de tristeza, né? Eu estou fazendo assim, eu estou escolhendo um noticiário para também não ficar totalmente fora, né? Geralmente depois das minhas leituras aqui com vocês, e logo depois eu sempre leio alguma coisa de novo que me alegre, que me conforte, ou então ligo um pouquinho a TV, né? Vamos tentando passar por essa fase, né? De uma forma mais solidária e compassiva. Tá? Então vamos continuar aqui a nossa leitura. Eu terminei num parágrafo cuja última frase dizia assim: aquelas seriam as únicas refeições que os dois jamais partilhariam, conversando e encontrando afinidades quando falavam de negócios e políticas familiares. Decidiram que Jacó fingiria estar muito zangado ao sair da tenda. Iria até Labão e diria: fui enganado. Serviram-me um vinho forte e o Senhor me deu a megera, que é a Lia, em vez de minha amada Raquel. Meu trabalho por Raquel foi pago com um embuste, pelo qual exijo ressarcimento. E embora tenha passado esses 7 dias e noites com a sua filha mais velha, como era o meu dever, só vou considerá-la minha esposa quando o Senhor me der um dote em nome dela e quando Raquel também for minha. E foi precisamente isto que Jacó disse quando saiu da tenda. Tomarei a donzela Zilpá como parte do dote de Lia, da mesma forma como Bilhá será parte do dote de Raquel. Levarei um outro 10º de seu rebanho para livrá-lo dessa filha desgraciosa. E para não deixar de ser justo, trabalharei para o Senhor outros 7 meses como preço de noiva referente a Lia. Estas são as minhas condições. Jacó fez seu discurso diante de todas as pessoas do acampamento no dia em que ele e Lia encerraram seu período de reclusão. Lia manteve os olhos no chão enquanto seu marido recitava as palavras que havia ensaiado na noite anterior, nus, suando o suor um do outro. Ela fingiu chorar quando torceu a boca, fazendo força para não rir. Enquanto Jacó apresentava suas condições, Ada sacudia a cabeça assentindo. Zilpá ficou branca ao ouvir mencionar seu nome. Labão, que passara toda semana bêbado em homenagem ao casamento de sua filha, ficou tão estupefato
que só pôde emitir um protesto engrolado, erguer as mãos amaldiçoando todo mundo e refugiar-se outra vez na escuridão de sua tenda. Raquel cuspiu nos pés de Jacó e afastou-se enraivecida. Quando a semana do casamento estava chegando ao fim, ela já se arrependera de seu pânico. Havia perdido para sempre sua posição de primeira esposa. E, além disso, ouvira os sons que vinham da tenda nupcial, risos e gritos abafados de prazer. Raquel confiara suas mágoas a Bilhá, que a levou para ver 2 cães se acasalando, depois um carneiro e uma ovelha, nenhum deles mostrando qualquer sinal de sofrimento durante o ato. Raquel foi ao povoado e contou a Ina o que havia acontecido. Ina, por sua vez, contou-lhe histórias de paixão e prazer e levou-a para dentro de sua choupana, mostrando-lhe como desvendar os segredos de seu próprio corpo. Quando Jacó se encontrou com Raquel junto à árvore de sempre, ela o agrediu com palavras pesadas, chamando-o de ladrão e canalha, demônio, porco que se inseria em ovelhas, cabras e cadelas. Acusou-o de não a amar. Esganiçou-se para dizer que ele já devia saber que era Lia, mesmo escondida sob o véu, quem estava sentada a seu lado durante o banquete de casamento, durante todo o tempo. Ele poderia ter impedido tudo aquilo. Por que não o fizera? Ela chorava amargurada. Quando as lágrimas se esgotaram, Jacó segurou-a de encontro ao seu peito, até ela se aquietar e dar a impressão de que estava dormindo. Então disse que ela era a própria filha da lua, luminosa, radiante e perfeita, que o amor que sentia por ela era reverente, uma adoração, que tinha apenas um sentimento de dever por Lia, esta sendo mera sombra da luz de Raquel, que somente ela, Raquel, seria a noiva de seu coração, sua primeira esposa, seu primeiro amor. Foi uma traição adorável. Assim, aconteceu que, um dia antes da lua cheia seguinte, houve um segundo banquete. Houve um segundo banquete de casamento, mais simples ainda que o primeiro, e foi a vez de Raquel ir para a tenda de Jacó. Não sei muita coisa sobre aquela semana, pois Raquel nunca falou sobre ela. Não se ouviu barulho de lágrimas vindo da tenda de Jacó e Raquel, o que já era um bom sinal. Mas também não se ouviu nenhum riso. Quando a semana terminou, Raquel esgueirou-se para a tenda vermelha antes do amanhecer e lá dormiu até a manhã seguinte. Na primeira lua nova, depois da semana nupcial de Lia, não houve sangue entre as suas pernas, mas ela guardou para si a novidade. Em meio à pressa dos preparativos para o casamento de Raquel, não foi difícil esconder o fato de que ela não precisava realmente mudar de lugar na esteira de palha, nem usar um trapo entre as pernas quando andava de um lado para o outro.
2 dias depois de Raquel entrar na tenda nupcial com Jacó, Lia aproximou-se da mãe e colocou a mão ressequida de Ada sobre seu ventre jovem. A mulher mais velha abraçou a filha. Não achei que fosse viver o suficiente para ver um neto meu, Ada disse a Lia, rindo e chorando ao mesmo tempo. Menina adorada, minha filha. Lia afirmou que se manteve calada a respeito de sua gravidez para proteger a felicidade de Raquel. Sua posição como esposa principal estaria garantida com o nascimento de um filho homem, e ela sabia desde o início que estava esperando um menino. Raquel, porém, ficou furiosa quando soube que Lia estava grávida. Achava que o fato de a irmã esconder dela a notícia era parte de uma trama complicada que visava envergonhá-la e assegurar o papel de primeira esposa da outra. Tudo isso sendo uma forma de fazer Jacó abandoná-la. As acusações de Raquel puderam ser ouvidas do poço, que se situava a uma boa distância da tenda onde ela berrava. Raquel acusou Lia de pedir ajuda a Zilpá para ludibriá-la e fazê-la perder o lugar que lhe cabia de direito. Insinuou que Lia não estava grávida de Jacó, mas de um pastor imbecil de lábio leporino que costumava rondar o poço. Sua vagabunda invejosa, vociferava Raquel. Sua desajeitada de olho grande, tudo o que gostaria é que Jacó amasse você como ele me ama, mas isso nunca vai acontecer. Eu sou a única importante, sou a querida dele. Você é uma égua reprodutora, sua vaca patética. Lia segurou a língua até Raquel terminar. Então, sem se exaltar, chamou a irmã de idiota e esbofeteou-a com força, primeiro de um lado, depois do outro. Ficaram meses sem se dizer uma palavra sequer. Imagino que seja natural presumir que Lia sempre teve ciúme de Raquel. E é verdade que Lia não cantarolou ou sorriu muito tempo a semana de Raquel com Jacó. Na realidade, no decorrer dos anos, sempre que meu pai levava minha linda tia para a sua cama, minha mãe mantia a cabeça curvada sobre seu trabalho, que aumentava à medida que os filhos iam nascendo, e o trabalho intenso de Jacó rendia mais lã para ser tecida. Contudo, o ciúme de Lia não era o das moças tolas das canções de amor, que morrem suspirando de desejo. Não havia amargura na tristeza de Lia quando Jacó se deitava com suas outras esposas. Na verdade, ela gostava muito dos filhos dele e amamentou quase todos uma ou outra vez. Era certo Jacó chamá-la 1 ou 2 vezes por mês para conversarem sobre os rebanhos e tomarem um copo a mais de cerveja doce. Naquelas noites, ela sabia que dormiriam juntos, os braços dela enlaçando a cintura dele. Na manhã seguinte, o calor do sorriso de Lia aquecia a família e mais tarde havia sempre alguma coisa gostosa para todos comerem. Mas estou pulando pedaços de minha história, pois levou anos até que Lia e Raquel finalmente aprenderem a partilhar o marido. No princípio, era como cachorros bravos que andavam em círculo e rosnam uns para os outros, à distância, enquanto exploram os limites dos seus territórios. Ainda assim,
De imediato parecia que uma certa paridade se estabeleceria, porque, na lua nova seguinte, Raquel também descobriu que não precisaria de palha ou dos trapos. As duas irmãs estavam grávidas. A colheita de cevada foi enorme. Os pastores batiam nas costas de Jacó e pilheriavam sobre sua potência. Os deuses estavam sorrindo. No entanto, logo que a barriga de Lia começou a inchar e aparecer sob a túnica, Raquel começou a sangrar. Em uma manhã bem cedo, 3 meses depois de seu casamento, todo o acampamento acordou com seus gritos. Lia e Zilpá acorreram e a encontraram soluçando, embrulhada em um cobertor todo sujo de sangue. Ninguém conseguiu consolá-la. Não deixou Ada se sentar junto dela. Não permitiu que Jacó a visse. Durante uma semana ficou encolhida, em um canto da tenda vermelha, onde ela comia pouco e dormia um sono febril e sem sonhos. Lia perdoou as palavras ásperas de Raquel e entristeceu-se por ela. Procurou tentá-la com seus doces favoritos, mas Raquel cuspiu na comida e em Lia, que parecia maior e mais redonda a cada dia, bonita como nunca estivera. Era uma situação tão injusta, tão triste, lembrava Bilhá, que finalmente conseguiu fazer Raquel comer algumas azeitonas e sair do cobertor manchado e endurecido de sangue. Foi também Bilhá quem andou até o povoado onde morava Ina para ver se a parteira conhecia alguma poção capaz de despertar sua irmã daquele estado de quase morte. A própria Ina voltou com Bilhá e passou horas com Raquel, levando-a, alimentando-a com minúsculos pedaços de pão mergulhados no mel e persuadindo-a a tomar goles de uma bebida aromática, doce e avermelhada. Ina cochichava aos ouvidos de Raquel palavras secretas de consolo e esperança. Dizia-lhe que não seria fácil para ela ter filhos, mas vaticinou que algum dia Raquel daria à luz filhos lindos que brilhariam como estrelas e preservariam seu nome. Ina prometeu usar de toda a sua habilidade para ajudar Raquel a conceber outra vez, mas somente se ela seguisse à risca o que a parteira lhe dissesse para fazer. Por isso, quando Lia, então, no 6º mês de gravidez, procurou a bênção da irmã, Raquel pousou as mãos sobre o ventre dela e acariciou a vida contida ali. Raquel chorou nos braços de sua irmã, beijou as mãos de Ada e pediu a Zilpá para pentear o seu cabelo. Chamou Bilhá à parte, abraçou-a e agradeceu-lhe por ter trazido Ina. Era a primeira vez que Raquel agradecia a alguém por alguma coisa. Na manhã seguinte, Lia e Raquel, lado a lado, saíram da escuridão da tenda vermelha e voltaram para a claridade do mundo onde Jacó as esperava. Raquel disse que ele chorou quando as viu juntas, mas Lia disse que ele sorriu. O primeiro parto de Lia não foi especialmente difícil, contava Raquel. Na ocasião em que me contou a história da chegada de Rúben, minha tia já vira o nascimento de centenas de bebês. E apesar de Raquel costumar esquecer onde pusera o fuso de sua roca no momento mesmo em que o largava,
Era capaz de lembrar em detalhes cada nascimento que havia presenciado. Segundo ela, tudo caminhou como deveria ser, embora o trabalho de parto tivesse começado antes do pôr do sol e só terminado com a luz do dia seguinte. A cabeça do menino estava para baixo e os quadris de Lia eram bastante largos. Ainda assim, o calor daquela noite de verão dentro da tenda vermelha era sufocante e nenhuma das irmãs jamais vira um parto. De fato, Lia sofreu mais por causa do medo de suas irmãs. À tarde, pouco a pouco, Lia começou a sentir leves dores espasmódicas em seus quadris. Ela sorria depois de cada pequena crise, contente por já ter começado, ansiosa para fazer parte da confraria das mães. Certa de que seu corpo, tão amplo e grande, cumpriria bem o seu papel. Ela ainda cantarolava na fase inicial. Músicas infantis, baladas, canções de ninar. Porém, à medida que a noite passou, que a lua subiu no céu e depois começou a descer, acabaram-se os sorrisos e canções. Cada contração erguia o corpo de Lia e torcia-o como um pedaço de pano, deixando-a em seguida ofegante e com medo da próxima dor. Ada segurava a mão dela. Zilpá murmurava orações a Anat. Eu não servia para nada, lembrava Raquel. Entrava e saía da tenda devorada pelo ciúme. Mas, com o passar das horas e a situação cada vez mais difícil, minha inveja foi se dissipando e horrorizei-me com o sofrimento de Lia, a forte, a invencível, que estava ali por terra, tremendo e de olhos arregalados. Ficava apavorada ao pensar que naquela hora poderia estar no lugar dela e que um dia talvez fosse estar. E tenho certeza de que Zilpá e Bilá pensavam o mesmo, que era aquele pensamento que as fazia estremecer e ficar em silêncio enquanto a nossa irmã estava em trabalho de parto. Bilá, afinal, percebeu que precisavam de mais ajuda do que Ada podia dar e foi buscar Iná, que chegou ao amanhecer. A essa altura, Lia já estava ganindo como um cão. Logo que Ina entrou, pôs as mãos sobre a barriga de Lia e depois dentro dela. Fez com que deitasse de lado e massageou-lhe as costas e as coxas com um óleo perfumado com menta. Ina sorriu para o rosto de Lia e disse: o bebê está quase à porta. E enquanto arrumava seus utensílios, pediu às mulheres que se reunissem em volta dela para ajudar sua irmã a fazer vir a criança. Foi a primeira vez que viu o conjunto de instrumentos de uma parteira, contou Raquel. A faca, o barbante, os caniços de junco para a sucção, as ânforas de cominho, de ísopo e de óleo de menta. Ina pôs seus 2 tijolos no chão e disse a Lia que logo ela estaria pisando neles. Colocou Zilpá de um lado e eu do outro para dar apoio a Lia quando ela se agachasse sobre uma camada de palha limpa. Zilpá e eu nos tornamos a cadeira de Lia, com nossos braços em torno dos ombros e por baixo de suas costas. Moça de sorte, Ina disse a Lia, que naquela hora não se sentia nem um pouco sortuda. Olhe só que trono real de irmãs você tem. Ina falava, desfazendo o silêncio assustado,
que formara um muro à volta de Lia. Ina perguntou a Ada sobre suas dores e mazelas e caçoou do cabelo emaranhado de Zilpá. Porém, sempre que vinha uma contração, Ina só tinha palavras para Lia. Elogiava, consolava e dizia: muito bem, minha filha, muito bem, muito bem. Logo, todas as mulheres na tenda repetiam junto com ela: muito bem, arrulhando como um bando de pombas. Ina começou a massagear a pele em volta do traseiro de Lia, que inchara a ponto de ficar disforme. Ela friccionava com movimentos cada vez mais fortes, à proporção que as dores se sucediam a intervalos menores. Então, pôs a mão de Raquel na barriga de Lia e ensinou-lhe como pressionar para baixo, delicada, mas firmemente, quando chegasse o momento. Disse a Lia que não fizesse força até que Lia começou a berrar maldições. Raquel contava: vi aquela criança vir ao mundo como jamais vira alguma coisa antes em minha vida. Claramente, sem pensar em mim mesma um minuto sequer. Pensei em minha própria mãe, que testemunhara aquilo tantas vezes, cujas mãos haviam guiado tantas almas a este mundo e que morrera dando-me a vida. Mas não tive tempo de ter pena de mim mesma, continuou, porque de repente uma estranha bolha vermelha surgiu entre as pernas de Lia e quase imediatamente um rio de água sangrenta desceu pelas coxas dela. Lia tentou ficar de pé, aterrorizada, mas Ina disse-lhe para não tirar os pés dos tijolos. Aquilo era bom, explicava. Ele estava chegando. Lia fazia força, o rosto vermelho, os olhos salientes, brilhando, um verde e o outro azul. Suas pernas tremiam como se fossem vergar a qualquer minuto. E Zilpá e Raquel precisaram de toda a sua força para segurá-la. Então Ina pediu a Bilá para tomar o lugar de Raquel para que ela pudesse aparar o bebê. Talvez o sangue do parto despertasse o ventre de Raquel e este se enchesse de novo. E assim Raquel se banhou no rio da vida. Lia urrou e pariu seu filho. Ele era tão grande que Iná precisou ajudar Raquel a apará-lo e começou a chorar antes mesmo que elas levantassem sua cabeça. Não foi preciso usar os caniços para aspirar e limpar o nariz e a boca daquela criança. Todas as mulheres riam, as lágrimas descendo pelos rostos, arfando com o esforço do parto de Lia. Passaram o bebê de mão em mão dentro da tenda, limpando-o e beijando-o, elogiando suas pernas e braços, seu tronco, sua cabeça, seu pequeno sexo. Todas falavam ao mesmo tempo, fazendo o máximo de barulho que 6 mulheres juntas são capazes de fazer. Jacó gritava lá fora que lhe dessem notícias. Você é pai, disse Ina. Vá embora, chamaremos você daqui a pouco e vai poder ver seu filho, seu primogênito, quando acabarmos. Ouviram Jacó berrar de alegria e transmitir a novidade aos brados para Labão e Rute, para seus cachorros que latiam para as nuvens do céu. A placenta saiu de Lia, que estava quase adormecida de exaustão. Ina fez comer e beber antes de descansar e pôs o menino para mamar em seu seio. Mãe e filho adormeceram.
As irmãs os cobriram. Ada contemplava a cena, tendo nos lábios um sorriso de avó que não se apagou nem quando ela começou a cochilar. Ina embrulhou a placenta em um pano velho e elas a enterraram naquela noite no canto leste do Mabá, como convém a um filho primogênito. Bom, queridos e queridas, vamos parar por aqui, 30 minutos de leitura. Espero que vocês tenham gostado dessa grande aventura de todas essas mulheres guerreiras, cheias de surpresas, de magias, de personalidades muito fortes, né? E dessa descrição tão linda, né? Como foi feita aqui sobre o parto de Lia. Fiquem bem. Até a próxima.